Bem-vindos, pessoal. Vocês estão assistindo o Voicecast. Eu sou o Caio Leix. Bem-vindos, pessoal. Eu sou a Carol Renz. E hoje a gente vai falar sobre a problemática da extensão vocal. Antes da gente começar, como é o primeiro episódio, a gente vai estar se apresentando. Então, Carol, fala um pouquinho pra gente quem você é. E depois eu também vou estar complementando, falando um pouquinho sobre mim. Bom, gente, muito prazer. Eu sou cantora, já desde os 7 anos de idade, canto há bastante tempo, atualmente tenho 26, então já tenho bastante tempinho aí nessa vida de cantora, musicista, formada também pela Universidade do Vale do Itajaí, formada no curso de Música Popular Brasileira, e atualmente já há uns 4 anos trabalho aí com canto e técnica vocal, voltado ao canto contemporâneo. Eu sou o Caio Leix, eu também tenho experiência de 3 a 4 anos em que eu dou aula de canto contemporâneo, faço parte, fui formado pelo Instituto Brasileiro de Canto Contemporâneo, sou cantor profissional também há cerca de 4, 5 anos. Então, vamos para o nosso tema. Muito comumente as pessoas chegam com uma demanda, em um primeiro momento, de quero aumentar a minha extensão vocal, quero fazer mais graves, quero fazer mais agudos. Com certeza que a Carol também recebe bastante essa demanda, né? É uma questão muito comum para os estudantes de canto, principalmente aqueles que estão iniciando sua trajetória. E é muito legal a gente ver isso, porque num primeiro momento as pessoas se questionam até que ponto elas vão chegar. É muito comum que quando a gente inicia uma nova prática, a gente comece a se questionar até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso me desenvolver fazendo isso. E no canto, uma das problemáticas mais iniciais é com relação a quais notas eu vou conseguir fazer. Será que esses agudos que eu gosto, será que esses graves que eu gosto, eu vou conseguir desenvolver também, estudando canto? Carol, você recebe essa demanda também? Ou é só comigo? Com certeza, Caio. Eu recebo muito essa demanda por parte dos alunos, né, em relação à extensão vocal e a curiosidade que eles têm em saber até onde a voz deles, né, o potencial vocal deles pode atingir notas agudas, graves, né, então é bem comum essa dúvida, e eu confesso que antes mesmo de estudar mais o canto de forma aprofundada, né, estudar música, eu como cantora também tinha essa curiosidade, eu também tinha essa dúvida, né? Nossa, mas será que é mesmo possível chegar em notas extremamente agudas? Ou será que isso é uma questão que já nasce com a pessoa, né? Muitos alunos têm essa questão, mas isso é dom, mas cantar super agudo ou super grave é algo mágico, né? Que só acontece com poucas pessoas. Mas a gente sabe hoje com a tecnologia, com os estudos avançados, né? De pedagogia vocal, fisiologia, então a gente sabe que é sim possível alcançar muito mais notas aí do que a gente imagina, né? Perfeito, perfeito. É muito interessante, Carol, pensar que essa perspectiva, né, talvez um pouco mais engessada, ela vem de outro mundo, e é interessante a gente citar isso, que é o mundo do canto erudito, né? E por que que isso não é tão real no canto popular? Inclusive, quando eu iniciei os meus estudos, eu via muito professores de canto popular, canto contemporâneo, advogando da ideia de que no canto popular a questão das classificações, né, baixo, barítono, tenor, contralto, mezzo, soprano, essas classificações, elas não faziam sentido no canto popular, mas quando eles iam explicar essa perspectiva do porquê que não faziam sentido, eles diziam algo como isso aqui. Não, no canto popular isso não é necessariamente verdade, porque no canto popular você consegue abaixar os tons ou subir os tons. Eu sempre pensava, mas então se eu preciso fazer modificações no tom, faz diferença sim com a classificação vocal que eu me enquadro. E uma questão que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha é que quando eu pegava diversos estilos musicais, né, e quando eu comecei a cantar, eu sempre me interessei bastante pelos cantores de rock, né, dos anos 70, 80. Então eram vocalistas, né, o Axl Rose, Sebastian Bach,
e até um pouco mais moderno, Ann Matos, Bruce Dickinson, são vocalistas que fazem notas extremamente agudas e eu percebi uma certa regularidade com o estilo musical. Eu pensava o seguinte, mas será possível que todas essas pessoas que cantam rock nessa época, todas elas nasceram tenores? Será que tem que ter uma predisposição genética para virar um vocalista desses estilos? Ou será que todas essas pessoas passaram por um treinamento? Né? E sempre foi uma questão que me deixou com um pulga atrás da orelha. Por que eu não via, dentro dos estilos vocais, por que, por exemplo, cantores de sertanejo também cantam notas altíssimas? Será que se a pessoa nasce e ela tem uma voz grave, ela nunca vai poder cantar um sertanejo, ela nunca vai poder cantar um rock? E eu ficava me perguntando bastante isso, até que, como você, eu caí nos estudos de fisiologia e vi que, na verdade, toda essa questão das extensões vocais e isso não fazer, né, as classificações clássicas, e isso não fazer sentido para o canto popular, tudo isso, na verdade, é porque devido ao excesso de pressão, talvez, né, ou estar sempre cantando no limite da pressão, que é exigido no canto lírico, até porque a gente tem que ser justo, eles não utilizam o microfone que a gente utiliza. Então, tudo isso fez com que os fatores anatômicos, aquilo que, de certa forma, eles não poderiam modificar, fizessem muito mais diferença do que pra gente. Porque a gente, né, que canta popular, a gente pode ter uma laringe menor ou uma laringe maior, só que a gente consegue, como a gente não está sempre no máximo das pressões, trabalhar os nossos músculos para fazer tanto notas mais agudas quanto notas mais graves, né, sem ter que ficar fazendo essa modificação de tons para poder fazer. Né? Lembrando que, gente, somos cantores de microfone. Para quem vai nos ouvir através da caixa de som, não faz essa diferença absurda se eu estou cantando muito alto ou muito baixo. O volume quem vai dar é a caixa de som. Não é, Carol? Exatamente. Exatamente. E essa questão da extensão é muito engraçado, porque quando a gente vai nesse viés do canto erudito, né, realmente existe aí dentro do canto erudito, historicamente, lá uma classificação vocal, né, e muitos alunos que me procuram me perguntam, Carol, você poderia dizer se eu sou o contralto, se eu sou o barítono, qual é a minha classificação, o meu tipo de voz, né? Porque no canto erudito, como você bem explicou, né, existe uma técnica adequada, um ajuste adequado, uma pressão adequada que se usa para cantar no erudito, né? E aí faz todo sentido realmente ter uma classificação. E até porque, se a gente for pegar mais a fundo as questões aí técnico-musicais envolvidas, né, no canto erudito, a gente também tem a questão do arranjo mesmo musical, né, que geralmente, nem sempre, nem toda formação erudita é assim, mas a gente tem geralmente uma orquestra, a gente tem naipes de instrumentos diferentes, e a gente tem naipes de vozes aí, de arranjos vocais, então faz sentido, pensando no contexto musical, você ter aí determinadas extensões para você trabalhar, né, com a voz, para dar mais ou menos destaque aí, enfim, para os cantores, né, dentro de uma orquestra, enfim. Mas, falando em canto popular, a gente pode usar o que a gente bem entender, né? No canto popular, a gente pode usar inúmeros ajustes, a gente pode plastificar a nossa voz, utilizar ajustes de laringe diferentes, né? Tanto o contrato vocal é mais encurtado ou não, a gente pode chegar em sonoridades muito amplas e ainda mais usando o microfone. Então, a gente sabe que o microfone nos dá essa capacidade de trabalhar com a dinâmica musical de uma forma muito diferente do canto erudito, né? E isso precisa ser visto, precisa ser olhado, que eu acho que não dá para comparar, né, Caio, a questão do canto popular com o canto erudito, são coisas bem diferentes, são linhas estéticas diferentes, né? E aí a gente tem que entender que sim, que anatomicamente, né, cada um de nós tem o nosso instrumento, tem as suas limitações, as suas diferenças, né? Mas a gente sabe que todos nós temos um aparelho maravilhoso e que pode sim, com o estudo de fisiologia e com os exercícios corretos, com as memórias de acesso corretas, e a gente chegar em notas muito mais agudas do que a gente poderia prever, né? E notas muito mais graves do que a gente imagina. Então, é possível sim, mas é uma questão de
a gente está fazendo a coisa certa, digamos assim, né, para chegar lá. Carol, a tua fala, inclusive, ela me faz lembrar que os primeiros professores de canto, na verdade, não eram professores formados em fisiologia, que estudaram propriamente canto. E tudo bem, porque na época a gente não tinha isso, a gente não tinha acesso aos estudos de fisiologia como a gente tem hoje, né? De, por exemplo, ter visualizações de laringe em funcionamento. Então, os primeiros professores de canto eram os maestros, né? Então, quando você diz que faz sentido até num contexto musical comparar com os outros instrumentos, né? A gente pode pensar nos naipes de cordas, nos naipes de metais, né? Que tinham extensões tonais delimitadas. Sim, sim. Faz muito sentido quando a gente pega grupos de pessoas e cada pessoa chega lá com a sua característica, entre aspas, de fábrica, né? Chega um rapaz e fala, oi, eu quero cantar. E chega outro cara e fala, oi, eu quero cantar. Então faz muito sentido a gente começar a separar aquelas pessoas, porque lembrem, o maestro, ele não era ipsis literis, aquele cara que ia, beleza, vamos fazer aqui um exercício. Não, ele queria colocar a música para acontecer. Né? Então, não necessariamente ia ensinar o violinista como tocar, ia ensinar o pianista como tocar, ia ensinar o cantor como cantar. Ele ia pegar as características que cada um ia trazendo ali e fazer a música acontecer. Então, sim, para aquele contexto, a gente tem muito mais delimitado cada uma das classificações e no canto popular isso não faz tanta diferença. Agora pergunta, Carol, homens, por exemplo, só vão conseguir fazer nota aguda se for, entre aspas, com voz de cabeça? Olha, claro que não. A gente, primeiro, né, Caio, a gente tem que aí esclarecer, porque a gente usa muito essas terminologias ainda, são muito utilizadas, né, que vem do modelo que a gente, na antropofisiologia, conhece como o modelo do pêndulo, né, voz de peito, voz de cabeça, e tá tudo certo, mas a voz de cabeça, né, vamos lá, ela pode ser entendida, então, como uma nota aguda, né, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Porém, para os homens, sempre teve aquele nome, aquela terminologia de falsete, né? Que o homem, quando ele vai para os agudos, ele só consegue produzir essa voz aguda se for de falsete, se for com uma voz mais suave, né? Enfim, e a gente sabe que através da fisiologia e inclusive das imagens, como você citou, que hoje em dia a gente tem, né, e de todo o entendimento da mecânica da laringe, das pregas vocais, dos músculos intrínsecos da laringe, né, a gente sabe que é totalmente possível a gente chegar em notas super agudas, né, tendo a nossa mecânica, os nossos músculos lá trabalhando direitinho, e os homens conseguem sim, eu dou aula para muitos homens que conseguem sim chegar em notas tão agudas quanto as meninas, e que conseguem chegar com potência, sim, sem ser voz de falsete nos agudos. Por quê? Porque a gente tem como trabalhar determinadas musculaturas, né, mecanismos da voz, onde a gente vai sim conseguir aumentar níveis de firmamento nessa musculatura, onde a gente vai conseguir um condicionamento vocal e até uma questão de consciência, né, Caio, psicoacústica mesmo, né, da pressão que se coloca também para cantar, mas eu diria principalmente a questão de firmamento, né, porque para os homens acontece muito essa situação também de estar indo lá para os agudos e de repente acontece algumas falhas, assim, né, e a voz acaba ficando passiva ou indo para o falsete sem querer, né. E aí tem sim como a gente trabalhar isso com exercícios, né, aumentando o nível aí de firmeza, enfim, com referências, a gente pode trabalhar de várias formas, né, uma voz assim, mas é completamente possível da gente conseguir fazer com que os homens cantem sim com bastante potência. Perfeito. Carol, eu propositalmente te joguei uma pergunta, entre aspas, difícil, justamente porque quando a gente fala sobre voz de cabeça, é um contexto que acaba não sendo muito claro, né? Então vamos definir aqui pro pessoal. Gente, voz de cabeça, quando a gente diz, muitas das vezes, tá? Não querendo generalizar que todo professor se refere a isso.
tá? Mas é bem comum que a gente esteja se referindo ao que a gente chama, em antropofisiologia vocal, de prega vocal passiva, tá? Então eu tenho uma nota, vou pegar essa daqui, aqui eu estou, entre aspas, com a voz de peito, eu estou com a minha prega vocal durinha, ativada. Se eu quiser amolecer a minha prega vocal, e aí eu faço esse som um pouco mais suave, tá? Isso é o que muita gente chama de voz de cabeça, ou no caso dos meninos, de falsete, tá? E a problemática é justamente essa. Será que eu consigo manter essa mesma sonoridade, essa mesma mecânica laríngea em notas mais agudas? E aí eu vou colocar ainda uma polêmica. Independente da minha classificação vocal, caso eu estivesse no canto lírico? E a resposta é sim. E por que isso acontece? Quando a gente pensa em mecânica laríngea, a gente tem a prega vocal, que é justamente esse músculozinho que eu estou brincando de ativar, né, no caso endurecer e soltar. E a gente tem outros músculos que vão ter a função de encurtá-la ou esticá-la. Então, pensem comigo. A minha prega vocal, ela fica dura, fica molinha. Eu tenho músculos que alongam, encurtam. Então eu posso brincar com isso, eu posso manter a minha prega vocal durinha e ir para as regiões agudas. Eu posso manter a minha prega vocal molinha e ir para as regiões graves. Então eu posso brincar com essas mecânicas e não necessariamente uma coisa vai estar atrelada à outra. Eu não preciso, por exemplo, falar que eu só consigo fazer suave nos agudos. E no grave tem que ser forte, não, porque o grave tem que ser peito. Não, a gente sabe que na prática isso não confere. Se eu quiser pegar essa nota e fazer suave, eu posso, mesmo estando numa região que é mais grave. Caio, isso independente da minha classificação vocal, e eu vou contar uma coisa para vocês. Essa nota aqui, com a prega vocal passiva, hein? Logo no meu início do aprendizado do canto, aconteceu uma questão muito interessante. Eu estava cantando uma música que usava necessariamente essa nota. Isso aqui, gente, é um Lá3, considerando um teclado de 5 oitavas. Tá? Então, esse é o terceiro Lá que vai aparecer. Que é uma nota que a gente sabe que fisiologicamente trocas acontecem com relação aos músculos que vão estar esticando a prega vocal. Então, só para a galera que gosta, né, para os chamados nerds vocais, é a região em que o músculo interaritenoide transverso começa a assumir uma função um pouco mais predominante na própria adução, mesmo que ele ainda seja um firmador. Nessa região é comum que aconteçam probleminhas. E quando eu estava no início do aprendizado do canto, eu tinha dificuldades extremas nessa nota. Não conseguia fazê-la ativa por nada. Acontecia isso aqui, ó. Que é justamente o músculo não sabendo. Meu Deus, eu vou esticar a prega vocal, eu vou firmar. Ele não consegue fazer essa distinção muito claramente e acaba cedendo para as duas funções. E a prega vocal não consegue se manter ativa. Ela começa a quebrar. A oscilar. Exatamente. E olha que interessante, Carol. Naquela época, o que me falaram foi isso aqui. Você não consegue fazer essa nota e você não vai conseguir cantar, então, essa música porque você não é tenor. Se você quebra nessa nota, você, então, é um barítono, tá? E só tenores poderiam fazer daí pra frente, né? E aí, anos depois, estudando a fisiologia, então é esse músculo aí. Engraçado, eu primeiro resolvi o problema na base dos exercícios, mas depois eu entendi por quê, né? Que na verdade eu tinha que higienizar a função desse músculo, eu tinha que colocá-lo para atuar como firmadura ali, colocar um pouco mais de tônus, inclusive no músculo, a gente trabalha isso, né? A gente tem que pensar que quando a gente faz exercícios vocais, a gente está trabalhando funções técnico-fisiológicas. A gente está colocando os músculos para funcionar, a gente está ganhando tônus no músculo, a gente está ganhando elasticidade no músculo, a gente está ganhando força no músculo. Então isso é o que a gente... Como qualquer músculo, a gente tem que pensar que o músculo ele pode ficar ou maior ou mais forte, com mais elasticidade, com mais condicionamento, né? Exatamente, é isso que a gente busca, né? E aí quando a gente higieniza, detalhe, essa era a nota. Que acontecia isso. Sem, né, fazer passiva.
E aí, No falsete, né? estudos, exatamente, com falsete ou voz de cabeça. Com esse estudo a gente descobre que dá para ir até mais. Mantendo o músculo tireoaritenoide interno, que é a própria prega vocal, ativo ainda. Exatamente. Então isso que é interessante da gente pensar. Quando a gente avança no que a fisiologia diz, a gente ganha possibilidades mecânicas. Isso que é interessante. Isso para nós vai se refletir em, cara, eu posso cantar se eu souber mexer nos músculos da forma que eu quiser. Então, mesmo que, por exemplo, alguém tenha me falado que eu sou barítono e não vou fazer nota aguda, sim. Exatamente, Caio. Eu acho que essa questão da classificação, ela faz todo sentido, como a gente falou lá no canto erudito, mas quando a gente traz para o canto popular, ela acaba nos limitando, né? E aí, por exemplo, se você tivesse escutado isso, não tivesse ido atrás, né, da questão fisiológica de entender realmente o que estava acontecendo, você ia ficar limitado, ou quem sabe nunca ia chegar nessas notas mais agudas, e ia deixar de cantar os repertórios que você gosta de rock, por exemplo, né? Que a gente sabe que é um repertório que vai abranger essas notas bem agudas, as high notes, né? Que a gente chama. Então, eu acredito assim eu acredito de verdade que a fisiologia muda a vida da gente como cantor. Né? E falando aqui como cantora também, não só como professora, né? Mas realmente muda. Eu também passei por situações assim parecidas. Quando eu comecei, trazendo para a questão mais prática aqui, comecei a ter que cantar, por exemplo, eu faço shows também, né? E como cantora lá, um repertório de 3 horas de show. Então a gente acaba tendo que cantar várias músicas. Nem sempre você faz um show que vai ser só sertanejo ou só pagode. O seu repertório acaba sendo mesclado, né? Bem eclético. E aí a gente sabe que vem então essa questão no canto popular, onde você tem que, ora, trabalhar com a voz mais ativa, ora mais passiva. De repente, numa mesma música, numa mesma frase, a gente tem intervalos musicais muito grandes, saltos melódicos, que a gente tem que dominar, né, auditivamente, e também tem que dominar isso na mecânica mesmo, né, da laringe. E aí eu, por exemplo, tive situações onde eu comecei, o meu show era mais voltado ao sertanejo, né? Essa música assim que geralmente pega uma entonação de voz mais grave, médio aguda, e aí de repente eu tive que começar a cantar rock no show também. Um rock mais assim, um pop rock, vamos dizer assim, do Bon Jovi, né? E aí já comecei a ter que lidar, então, a cantar as músicas do Bon Jovi, por exemplo, né? Oh, na, 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 oh, né? E aí eu comecei, então, a acessar mais essa região do interaritenoide transverso, e depois com os estudos de fisiologia, isso foi se potencializando muito mais, e hoje, graças a Deus, não tenho mais essa dificuldade, né, de cantar esse tipo de repertório, mas para você ver que é muito real, como cantora, eu me sentia muito limitada dentro do meu show e dentro do meu repertório, e toda vez que alguém pedia um rock, já rolava aquele medo, né? Ai, meu Deus, mas eu não vou conseguir chegar na nota. Então, a gente vê o quanto que realmente é muito importante a gente identificar isso e a gente conseguir trabalhar isso com os exercícios, com a aula de canto, com a nossa prática. E, inclusive, eu diria que para quem quer... as pessoas me perguntam o que fazer para aumentar a extensão vocal, né? E eu diria que, em primeiro lugar, fazer aulas de canto, né? E a gente começar, então, a explorar mais repertórios aí de músicas que vão ir para essas notas. O segredo não é fugir dessas notas, né, agudas, e sim a gente encarar isso como um estudo realmente, né? Perfeito, Carol. É legal demais isso que você falou, porque a gente não precisa também se prender a beleza, então só vou fazer exercícios, porque não é por aí. Né? Se a gente pega as músicas que trabalham essas regiões, a gente também evolui, a gente também coloca os músculos para funcionar. Né? É interessante, uma coisa que eu gosto de frisar sempre nas aulas, quando estou lecionando, é o seguinte: a gente não canta para fazer exercícios, a gente faz exercícios para cantar. Então, acessei o mecanismo, estou conseguindo fazer? Beleza, agora trabalhe isso cantando. Tá? A gente, claro, tem uma bateria de exercícios de manutenção para manter os músculos sempre preparados para entrar em campo,
mas a gente também não pode se ater só aos exercícios. Eu acho que, inclusive, quanto mais a gente conseguir deixar o treino voltado à prática em música, melhor. Mas, não, eu tenho diversas músicas para treinar e eu tenho diversos mecanismos laríngeos, só que aquelas músicas, elas não necessariamente abarcam aquilo. Então, por exemplo, eu tenho as técnicas A, B, C e D, só que elas não trabalham o músculo chuchu. Só que aí eu preciso trabalhar aquele músculo porque eu não quero também deixar coisas para trás no meu treino. Sim. Faça exercícios daquele músculo. O que o teu repertório já trabalha, foca no repertório. Até porque o dia que precisar acessar aquele músculo por algum motivo, né? Você vai ter aquele músculo ali funcionando bem. E o exercício funciona para isso, né? Para deixar tudo bonitinho, tudo no lugar. E, claro, o exercício ele funciona também nessa questão de preparação, porque a gente tem que pensar que a laringe tem lá a sua mecânica, né, de alongamento, de encurtamento. E é a mesma coisa, né, Caio? Até hoje falei para um aluno isso em uma aula. A voz ela é um instrumento como qualquer outro instrumento. Então, os guitarristas, quando eles vão tocar a guitarra e fazer os seus solos, vocês podem reparar que no aquecimento, antes de tocar, eles ficam lá fazendo exercício assim com a mão, né, para aquecer. O que isso quer dizer? Que eles estão preparando realmente a musculatura, a mecânica que eles vão utilizar para digitar as notas no instrumento. E é para isso que a gente faz também os exercícios, para a gente preparar essa musculatura melhor, para que a gente possa acessar ela de uma forma mais rápida, evitando lesões aí. Mas, assim, eu acredito totalmente nessa questão de trazer a parte prática, né, do treino para as músicas, né? A gente ir na música mesmo e explorar repertórios, porque, como eu falei antes, isso aconteceu comigo mesmo como cantora, né? Quando começou a aparecer essa demanda de músicas de rock no show, aí eu fui obrigada a realmente, não, agora eu preciso estudar isso, né? Perfeito. É sempre interessante a gente estar traçando um paralelo, entende? Porque muitas vezes o aluno vai lá e acerta a técnica, acerta o mecanismo fisiológico no exercício. Aí quando a gente transpõe isso para a prática da música, ele vai lá e erra. Então eu acho que um primeiro passo beleza, eu vou trabalhar aquilo com exercícios isolados, e um segundo momento, o trecho da música se torna um exercício. Porque lembremos disso, não sejamos românticos. Os exercícios são mecanismos para acessar o que a gente está querendo. E se a gente está querendo acessar a prega vocal ativa na nota Lá 3, né? Então, mantendo essa ativação ali nessa nota, ou seja, a prega vocal vai estar em contração excêntrica, e ela não pode soltar, então os firmadores vão estar trabalhando, tudo mais. Se eu faço em um exercício, ou se eu faço numa música, eu vou estar acessando o que eu estou querendo. Tá? Então, no primeiro momento, para a gente diminuir o conjunto de estímulos, vamos no exercício. Faça isso aqui. Eu faço. Aí beleza, a gente agora vai aplicar isso na música. Sempre interessante a gente estar fazendo esse paralelo e sempre fazendo as duas coisas, né? Muito interessante a gente pensar que como cantores somos atletas da voz, a gente manter, né, as nossas competências em dia, não tem como. A gente precisa estar sempre estimulando. Tá? E é claro, a gente vai selecionando as formas de estimular, a depender do que seja mais interessante para a gente e do que seja mais efetivo também. Então não vou fazer exercício de nada, eu vou só cantar. Pode ser que a prática do canto por si só dê conta do recado? Até pode, mas a gente tem que pensar que é o seguinte, como atletas, o mais interessante é que a gente sempre esteja um passo à frente do que a gente vai precisar fazer. Porque aí eu tenho reserva. Se eu, vamos supor, eu só canto, eu só estimulo meus músculos cantando, eu vou estar sempre estimulando para o que eu necessariamente vou fazer. Se um dia eu não estou tão bem e eu perder um pouco de performance, eu não faço mais aquilo que eu estava treinando. Se eu sempre treino mais, se eu treino mais pesado do que o meu repertório exige, quando eu for fazer o repertório, vai estar mais tranquilo. E é sempre muito interessante isso, porque, vamos supor, você tem um show no sábado. Quando chega na sexta, você acorda um pouco gripado, uma mucosa um pouco ressecada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Se você treinou além, né, se você, coloca entre aspas, pegou uma carga a mais, aquele peso que é cantar as músicas, ele se torna um pouco mais de boa. Não estou 100%, mas eu consigo fazer. Entende? Então, legal, inclusive, os exercícios, e a gente está conseguindo colocar
mais estimulação do que o próprio repertório poderia por si só fazer. E aí uma questão interessante, né, que eu creio que vocês já estão se perguntando é: mas vocês conseguem fazer, né? Mas será que todo mundo consegue também? Gente, é uma questão muito interessante, que é o seguinte: a anatomia do ser humano, vamos lá pensar, espécie humana, é semelhante, né? Pense o seguinte, temos, né, pensa o ser humano padrão, 2 braços, 2 pernas, temos uma cabeça, 2 orelhas, 2 olhos. Duas pregas Da no mesma braço. forma, exatamente. Da mesma forma, nós temos um par de cricoaritenoides laterais, temos um par de cricotireoides, a gente tem também um par de tiroaritenoides externos, tiroaritenoides internos. Os músculos laríngeos são a mesma coisa. Se eu tenho músculos que esticam a minha prega vocal, a Carol também tem, você que está ouvindo também tem, né? Então, pensar que esses músculos só funcionam em uma ou outra pessoa não faz sentido, né? Exato. A maioria dos casos, Carol, inclusive dos meus alunos, uma questão até interessante. O que a gente tem pelos estudos mais modernos em fisiologia laríngea, a gente tem que os músculos adutores, sobretudo aqueles que num primeiro momento não eram adutores, mas a depender da região ser mais extrema, eles acumulam essa função, eles conseguem esticar a prega vocal até a nota Dó 5, que é essa nota que... Então, esses músculos conseguem esticar a prega vocal até essa nota. Caio, eles conseguem esticar essa nota até essa nota na sua voz, na voz humana. Então, na voz humana, os entonadores puxando conseguem chegar nessa tensão da prega vocal, que é essa nota. Mas, Caio, cada prega vocal não vai ter uma tensão? Não, não vai ter uma tensão. Pense no seguinte, você tem um violãozão e você tem um violãozinho. Se a corda da mizinha estiver afinada, né, em 440 Hz, na nota Mi, realmente, na frequência da nota Mi, ela vai ter uma tensão diferente dependendo do tamanho do violão? Não, a tensão é a mesma. Da mesma forma, a gente sabe que existe também esse princípio de proporção quando a gente fala de voz. Então, independente da prega vocal ou os outros músculos serem maiores, por exemplo, uma pessoa que tem um pescoço mais largo ou uma pessoa que tem um pescoço menor, né, com um diâmetro menor, ter estruturas um pouco menores, a proporção ela se mantém de certa forma. A gente tem uma proporção humana e esses músculos conseguem tensionar a prega vocal, né? Quando está todo mundo fazendo esse processo, né, de esticar a prega vocal até essa nota para a voz humana. Então, Carol, eu vou te dizer que os meus alunos, e eles estão, claro, de prova, é uma exigência que eu faço a mim e a eles. Começou a fazer aula, beleza. Nós vamos acessar isso aqui. E, gente, dica. Quando a gente está cantando nessas regiões assim, extremamente agudas, e a gente pode pensar, nossa, mas eu não canto tão agudo. Isso aqui a gente trabalha, a título de treinamento, a gente está falando agora de exercícios, né? Isso trabalha com músculos que vão estar atuando em notas graves, que vão estar atuando em notas agudas, vão estar mantendo tudo funcionando sem falhas na região média. Eles ajudam a fazer distorções vocais. Eles ajudam a ganhar uma certa elasticidade para fazer melismas, para fazer iódeos, para fazer vibratos. Então, treinar nas regiões extremas faz com que coisas que a gente faz na região média funcionem melhor, tá? Então, não fica nessa de, mas eu não estou tão agudo. Treine. Vá até essa nota aqui. Minha dica, todos os meus alunos eu coloco para virem até essa região, né? E até agora não tive ninguém que não conseguiu chegar pelo menos até essa nota. E claro, mais agudo que isso a gente tem diversos grupos, né, que acessam os chamados whistles, mas é uma exigência, né, uma condição humana esticar, né, com todos os músculos trabalhando ali em conjunto. A gente mapeou, né, pelos estudos mais modernos em fisiologia vocal até o Dó 5. Lembrando, teclado 5 oitavas, então o Dó mais agudo. E assim, a gente tem que... Muito legal isso que você falou, Caio, porque às vezes os meninos me falam, mas eu sou homem, eu não vou chegar nessa nota que uma mulher chega, né? E a gente sabe que, como você falou, a gente tem que não pensar homem ou mulher, a gente tem que pensar humanamente,
nós somos todos humanos e nós temos um aparelho que, sim, existem diferenças do aparelho masculino para o feminino, existem diferenças anatômicas, sim, mas não é isso que vai impedir você, homem, de chegar em notas que as mulheres chegam ou sempre chegaram, enfim. Então a gente tem que entender que a gente tem sim essa simetria, a gente tem sim, todos nós temos. E se por um acaso a gente não está conseguindo acessar determinada nota, fazer em determinada região, aí vem a importância do professor de canto, realmente, de um profissional da voz para te orientar nesse processo, porque aí realmente a gente tem que verificar, né, Caio? Às vezes tem alunos, homens meus, que já não conseguiam chegar, por exemplo, no Lá3, então a gente teve que verificar o que está acontecendo também com o CT, que é um músculo lá que estica, né, a prega vocal, e uma série de outras coisas que a gente tem que, às vezes, acabar por higienizar, por fortalecer mais um músculo, enfim, do que outro. A gente precisa olhar, e isso quem vai poder te dizer é um profissional, professor de canto, voice coach, um fonoaudiólogo, especialista em voz, né? E a gente tem que também pensar que muitas vezes, mas eu tô fazendo exercício, eu estou cantando repertórios mais agudos, mas ainda assim eu realmente não consigo. Aí a gente tem que verificar, sim, porque tem casos aí também, até do livro que eu estava lendo esses dias da Silvia Pinho, sobre músculos intrínsecos da laringe, né? E ela falando que existem casos, sim, de pessoas que têm paralisia unilateral ou bilateral nas pregas vocais. E aí tem que se verificar uma questão neurológica, tem que ser feito um exame neurológico. Então, não vamos também esquecer aqui da importância disso, né? Que para a gente ter a nossa extensão vocal bem desenvolvida, é bacana que a gente verifique, né? Às vezes o que está acontecendo lá dentro, se mesmo fazendo exercício, se mesmo a gente cantando repertórios, a gente ainda não atingiu o resultado que a gente desejava, né? Esteticamente, aí vem as ciências vocais como um todo para nos ajudar, né, como professores e como alunos aí de canto, né? Maravilha, Carol. Falamos das regiões agudas, agora vamos falar um pouquinho sobre os graves. Então, o que acontece? Quando a gente fala das regiões graves, é um pouco mais polêmico. Aqui a gente tem um fator anatômico que prepondera um pouco mais, para não dizer muito mais, que nas regiões agudas. Porque é o seguinte, quando a gente fala de regiões graves, o peso da nossa prega vocal, a quantidade de massa, tudo isso vai interferir. O quanto que ela consegue encurtar, e a gente está falando, né, dos TAs, os tão famosos TAs, a gente sabe que em regiões mais graves ainda, a gente tem o músculo cal, que também vai estar tendo a função de ajudar o TA a encurtar. Tudo isso, a gente vai ter um limite mais preponderante do que quando a gente fala com relação às regiões agudas. Porque a gente não está mais falando só de uma questão mecânica de esticar a prega vocal para fazer agudo. A gente está falando de um encurtamento, e esse encurtamento ele vai depender, sim, do diâmetro da tua laringe. A gente não consegue encurtar de uma forma que passe, né, pela circunferência, né, pelo diâmetro da própria laringe. Por isso é que quando a gente vê pessoas que têm um pescoço mais largo, tem inclusive uma laringe um pouco mais preponderante, essas pessoas provavelmente também vão ter um mecanismo vocal, um TA externo, um pouco mais forte, vamos falar mais grave também. O que não quer dizer que outras pessoas não consigam fazer notas graves, entendam com carinho. Mas, para essas pessoas que têm um pescoço um pouco menos proeminente, elas vão chegar em menos graves, tá? A gente tem, eu posso dizer, com um certo grau de segurança, que para os meninos, via de regra, a gente consegue fazer até essa nota aqui, que é o Sol sustenido 1, e a gente tem muitos grupos que fazem notas mais graves, claro, utilizando aí do cricoelifinóide lateral para fazer, tá? Inclusive até oitavas mais grave que isso. Para as meninas, geralmente essa troca acontece em oitava acima. E talvez seja daí que vem toda essa questão de que as mulheres cantam uma oitava acima. Na verdade, é só no caso dessas regiões graves, porque na própria fala, as meninas utilizam menos a ação do TA externo. Tá? Por uma questão que, claro, dá todo um debate
Mas o que a gente tem verificado é que é uma questão de estimulação. Culturas que estimulam grupos femininos a falarem com um pouco mais de peso e buscar regiões mais graves, a gente percebe uma condição um pouco mais, uma adaptabilidade um pouco maior, isso, no TA externo. Então a gente consegue ver notas um pouco mais graves sem a utilização do cricoretinóide lateral. Mas, via de regra, isso começa nos meninos no Sol sustenido 1 e nas meninas no Sol sustenido 2. Mais grave que essas notas a gente consegue, mas fazendo certas compensações. Caio, é errado fazer essas compensações? Não. A gente tem que pensar o seguinte: como somos cantores de microfone, não tem problema quando eu chegar nos graves eu fazer com pouco volume, porque eu posso aproximar do microfone e as pessoas continuam me ouvindo. No canto lírico, não existe isso. Então, eu só posso cantar com baixo, com barítono, se eu conseguir fazer esses graves com bastante potência, bastante projeção. E isso vai depender mais ainda das minhas estruturas serem maiores, para elas conseguirem encurtar, inclusive, mais, se eu conseguir amplificar mais aquele som. Como para uma pessoa, né, eu vou citar o meu caso, que tem um pescoço não tão largo, eu preciso deixar tudo bem trancadinho para fazer essas notas. Eu posso fazer, mas eu chego o microfone bem próximo, tá? Então, via de regra, fazendo as devidas compensações, a gente consegue também ir para as regiões graves, tá? Um pouco mais limitado que os agudos, mas conseguimos também fazer notas graves. Sim. E as meninas, como você falou, eu acho que é uma questão, posso falar aqui como menina, como cantora, como professora, que as meninas, elas não são realmente muito estimuladas desde a sua infância, desde a referência vocal que elas têm dentro da família, né? E culturalmente falando, a gente não é estimulado a falar numa região mais grave, a cantar músicas que são mais masculinas, vamos dizer assim, né? Apesar de que não existe, mas acho que hoje em dia já está tendo uma mudança bem grande em relação a isso, mas a gente sabe que sim, existe aí um preconceito, existe uma questão cultural, e não só com as meninas, tá? Com os meninos também, em relação a fazer notas agudas, os meninos muitas vezes têm um certo preconceito de ir para notas agudas, porque rola aquela questão de parece uma voz mais afeminada, né? Então a gente tem que olhar também para essas questões, né? Que é uma questão aí que dá muito debate, como você falou, mas sim, as meninas a partir do Sol sustenido 2, né? Aí, do Sol 2 para baixo, é muito comum as meninas começarem mesmo a perder a entonação já, a entonação, vamos dizer assim, mais limpa lá da voz, né? O TA funcionando bem, né? E aí a gente acaba tendo sim que fazer compensações, né, Caio, como você falou, do crico lateral. Eu mesma faço no meu treino esse treino para fazer o crico lateral, ajudar o TA aí a trabalhar melhor nos graves. E não é um treino, a gente tem que ser sincero, que é um treino que precisa de dedicação, é um treino que precisa de, como você fala, a gente estava discutindo esses dias, né? O músculo ele precisa ficar maior, ele precisa ficar com essa consistência, né? Para poder trazer o resultado que a gente quer para as notas graves. Então é um treino que tem que ter bastante dedicação, sim. E é possível, sim, cantar mais grave. E eu tenho inúmeros casos de alunas aí que conseguiram, que não chegavam, por exemplo, nem no Sol 2, e depois de pouquíssimo tempo de aula e prática de repertório, que a gente começou, por exemplo, ao invés de aumentar o tom das músicas, né? Porque geralmente as meninas acontece isso. Tá muito grave, vamos subir o tom. E aí o que eu começo a fazer é justamente o contrário, vamos manter o tom mais grave para estimular, como uma proposta de estudo mesmo, para estimular essa região da voz, né? E aí realmente a gente tem resultados muito legais. A gente tem meninas que conseguem cantar muito mais grave e chegar em notas da região que antes era considerada masculina, né? Carol, mais uma polêmica aqui pra gente é o seguinte: treinar graves. Fazer minha prática lá nos laboratórios de treino nas regiões graves vai me atrapalhar ou vai me fazer perder extensão aguda? O que você me diz sobre isso? Eu diria que não, né? Não porque, como você falou antes, treinar a região dos extremos, né?
elas vai, inclusive, contribuir para você poder ter uma extensão melhor em todas as suas notas. Então, não atrapalha em nada, pelo contrário, né? Quando a gente começa a acionar o crico lateral, ele é um músculo que também vai trabalhar em toda a nossa extensão e que vai trabalhar lá nos agudos, né? Também. Então, a gente treinando graves, a gente também possibilita ainda mais os agudos, ao invés de um atrapalhar ao outro, né? Perfeito, perfeito. E aqui eu vou lembrar de uma conversa que eu tive com o Dr. Reinaldo Yazaki, inclusive recomendo aí para quem está assistindo, para quem gosta de voz, que procure o perfil dele no Instagram, tem muita informação legal, Dr. Reinaldo Yazaki, que ele me falou justamente o seguinte: nos seus exames, né, periódicos que ele faz com diversos cantores que se consultam com ele constatou empiricamente que aqueles cantores que utilizam mais sons, ajustes laríngeos, técnicas, esquemas, como você queira chamar, e tá tudo certo. Aqueles cantores que utilizam mais sons, colocam, portanto, o laríngeo para trabalhar de formas diferentes, eles apresentam uma saúde vocal maior. E por que isso acontece? Eles estimulam todos os músculos que tem ali para estimular. Então, músculos que esticam estão estimulados. Músculos que encurtam estão estimulados. Músculos que firmam, estimulados. Músculos que abrem, estimulados. E isso é muito interessante. Então, quando a gente treina regiões diferentes, a gente não perde a capacidade de fazer coisas diferentes. Caio, mas eu percebi que quando eu estava treinando grave, depois eu não conseguia cantar nota aguda. Você está estimulando, na verdade, o teu cérebro a fazer um comportamento, e aí depois você perde um pouco a referência de, beleza, como que eu vou fazer o outro? Então é isso que acontece. Na verdade, não é porque a gente fisiologicamente vai perdendo a capacidade. Não, na verdade a gente não perde. A gente está colocando sim os músculos para trabalharem de formas diferentes e toda essa plasticidade é muito importante para a gente. Não é, Carol? Yes. E essa questão que você falou é muito real, porque realmente a gente não vai perdendo, a gente só vai adquirindo novas memórias, né, Caio? Que na verdade todo e qualquer som que a gente faz, movimentos e tal, a gente está o quê? Trabalhando com memórias lá musculares, né? Memórias motoras, enfim. Então a gente precisa de ir, vamos dizer assim, criando mais memórias. A gente vai tendo uma série de memóriazinhas, né, para acessar os sons, e às vezes por usar mais uns do que outros, a gente acaba meio que facilitando o processo para usar mais alguns do que outros, né? E aí que vem a questão de sempre treinar tudo, sempre deixar tudo treinadinho para quando eu precisar usar, eu tenho aquela memória ali bem treinada, né? Bom, acho que era isso. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, agora deu um branco aqui. Não, maravilha. Dica de treino, sugestão. Separa trechos de músicas extremamente diferentes com relação à extensão. Pega uma coisinha bem grave e alguma coisa bem aguda e faça em sequência, para você justamente colocar os músculos para se comportarem de formas diferentes sem perder a referência do outro. O nosso cérebro trabalha muito bem por comparação. Então, sei lá, little by little, love hurts, e vai fazendo essa dinâmica. Little by love hurts, little by love hurts. Isso é muito interessante para a gente estar treinando os mecanismos e colocando, né? Pensa lá, você é um artista marcial, treinando socos, daí a pouco está treinando chutes e não pode perder a referência de como que faz um e como que faz o outro. Aí, Carol, só para a gente estão aí caminhando para o fim, eu queria deixar uma recomendação para o pessoal que quer se aventurar aí nos treinos e realmente desbloquear suas extensões, né, desbloquear mais notas para agudo, para grave. Muitas vezes a gente não percebe a importância que tem, e lembramos que no início a gente falou do que viabiliza a gente a fazer essas coisas, que somos cantores populares e, portanto, a gente canta com microfone. Muitas vezes a gente não percebe a importância que tem a gente manter um determinado nível de volume que não cause muito estresse para as estruturas, de forma que elas possam se preocupar em fazer os ajustes sem ter que se defender da pressão de ar que a gente está mandando, que está muito exacerbada. Tá? E para isso a gente tem, né, os nossos chamados fones de retorno. Esse aqui que eu tenho e que a Carol também tem é o Mindvox. A gente tem no Brasil hoje também o Audio Voicer, tá? Então pesquise aí no Instagram tanto Mindvox
quanto Audio Voicer, que são excelentes fones de retorno. A gente não estão patrocinando, inclusive, tá, gente? A gente está falando realmente porque é muito interessante para o treino. Com certeza que vai auxiliar demais para a gente ganhar mais plasticidade, para a gente manter a segurança, inclusive, desse processo. Porque se a gente faz determinados ajustes com volume demais, muitas vezes ou a gente não consegue fazer, ou a gente acaba pagando um preço por isso, né? De ou ter a técnica engessada, ou mesmo criar problemas vocais patológicos mesmo. Então é muito interessante que a gente cuide do volume, né? Tenha um bom fone de retorno, isso aqui ajuda muito. A gente também tem uma opção internacional, que na verdade foi o primeiro modelo, saiu, não me recordo exatamente o país, mas se chama Hearphone, Hear com H de ouvir, né? Que é um modelo próximo desse. Mas, gente, ó, se eu puder dar um adendo aqui, vai ser feio, mas é real, os brasileiros são melhores. O que acontece é que o Hearphone, ele é o primeiro modelo que apareceu já há alguns anos, né, mas as marcas brasileiras, tanto Audio Voicer quanto Mindvox, fizeram um trabalho evoluindo naquele modelo que já tinha sido feito. Então, claro, eles têm um grande mérito, o pessoal do Hearphone, por ter feito aquilo que naquele momento foi uma novidade extrema, tá? Então isso ajuda muito. E uma questão, agora eu não estou podendo ter um fone, é por isso que eu não vou treinar? Não, você pode colocar as mãos em formato de concha na orelha, você pode, inclusive, a moda antiga, colocar um balde na cabeça, né? Muitos dos meus alunos têm fone, inclusive eu recomendo balde, eu recomendo, por exemplo, pegar um livro e abrir o livro aqui na frente, né, para ter um retorno também da voz. Mas os fones são muito interessantes, primeiro porque eles foram feitos para isso. Então, ergonomicamente, são super interessantes. Você coloca aqui, você consegue visualizar o entorno, não tem nada tapando a tua visão, né? Ele é super bonitinho, né? Dá pra você carregar. Eu não tô com ela aqui, você tá com a bolsa, Carol? Peraí. Maravilha. Nós temos aqui Mindvox, por exemplo, ele vem maravilhoso, né? Bem prático. E assim, tem vídeos já na internet aí comprovando a eficácia, a resistência do fone, extremamente resistente. Você pode jogar no chão, cair no chão, enfim. E ele é extremamente resistente. Então, para vocês, músicos, cantores, que estão sempre na estrada, carregando um monte de equipamentos, né? Ele, sem dúvida, é um equipamento aí para a estrada e para a vida, né, dos treinos. Eu acho que nós, cantores, a gente tem que se munir de ferramentas e a gente, muitas vezes, não tem microfone, não tem os instrumentos aí para treinar, mas pelo menos o fone nos garante uma qualidade, né, sonora muito melhor, garante inclusive mais essa questão estética, porque você tem uma percepção muito diferente da sua voz com o fone, e a gente garante que a gente vai ter mais plasticidade vocal se a gente conseguir controlar melhor a nossa pressão de fluxo de ar aí para cantar, sem dúvida, porque com excesso de pressão, muitas vezes a musculatura fica mais enrijecida, realmente ela entra num processo de se defender, né, dessa pressão e acaba prejudicando a nossa plasticidade vocal, né, e por fim a questão da extensão vocal também, né. Então eu acho que é importantíssimo sim a gente ter cada vez mais consciência disso. Não, maravilha, maravilha. Inclusive, Carol, eu tenho um aluno que ele logo quando começou a aula e eu falei do fone para ele, a primeira coisa que ele fez o próprio fone, né? Ele comprou um fone desses de obra civil mesmo, que veda, ele cortou a parte da frente e fez essas pás, ele fez com garrafa PET, de forma que recebeu retorno. Hoje ele canta com muito menos volume do que cantava e com muito mais plasticidade. Então é super interessante a gente pensar nessas perspectivas. Eu vou inclusive citar a última situação que o Mindvox me salvou, que era um problema que eu sempre tinha com relação a aquecer a voz antes de uma apresentação. O que acontece? Quando a gente está em casa, aquecendo, treinando e tudo mais, beleza, a gente não tem competição sonora. Aqui tem eu, tem o piano, fazendo exercícios juntos e tudo mais. Quando a gente está num backstage, num camarim, não sei como que em todos os estilos musicais. Mas eu acredito que seja bem próximo, porque as apresentações que eu fui são assim. Sempre tem um artista antes de você. Yes, Sempre yes.
tocando antes de você. Quando não tem alguém tocando antes de você, tem um som tocando algumas músicas antes de você. E você vai estar, claro, com muito barulho competindo contra você. Se você vai, beleza, eu vou aquecer minha voz aqui, e você começa a lidar com essa competição sonora, o que vai acontecer é que você vai se desgastar muito mais do que estaria se desgastando caso estivesse, por exemplo, exercitando em casa. Então, como que eu gostava de fazer para isso? Desculpa te cortar, mas a gente sabe que nem todo cantor tem um camarim antes do show, tem um local adequado para se aquecer, para se preparar vocalmente. O que eu muitas vezes cheguei a fazer aí, quando possível que eu ia de van ou de carro, né, para o show, eu ficava lá dentro da van, enfim, fechadinha, tentando evitar o máximo assim, de barulho externo para poder aquecer minha voz. Mas, sem dúvida, o ou os fones de retorno aí, eles vieram para nos salvar em relação a isso. Você coloca o fone, você isola mais a questão do som externo e você consegue se ouvir perfeitamente para aquecer sua voz, né? Com certeza, com certeza. Então, o que aconteceu comigo na última apresentação que eu fiz, tava lá a banda passando o som, né? Minutos antes, coloquei o meu Mindvox, eles estavam lá tocando, eu consegui me ouvir perfeitamente, comecei a fazer uns exercícios. Yeah! Yeah! Fui aquecendo. Beleza, cheguei para lá, eu não tinha me desgastado no aquecimento. Como muitas vezes acontece quando a gente está lá, um monte de barulho, a gente tem que se ouvir mesmo com todo aquele barulho. Então, recomendo para vocês, caso não seja o Mindvox ou o Audio Voice, dê o teu jeito para resolver essa problemática. O feedback auditivo vai fazer enorme diferença, não só para a extensão, mas todas essas questões envolvendo plasticidade técnica. Então, quero cantar de formas diferentes, quero cantar coisas variadas, tá? Tua técnica ela vai ficar muito menos limitada quando você começar a cuidar com essa questão da quantidade de volume que você coloca. Com certeza. E até porque a gente sabe, né, Caio, que o excesso de volume e a falta dessa consciência da questão psicoacústica, ela pode gerar aí realmente uma fadiga, ela pode gerar nódulos, pode gerar problemas, lesões vocais, que aí sim vão afetar diretamente a questão da massa da prega vocal, vão afetar diretamente a vibração das pregas vocais, e aí sim podem te limitar muito na questão de extensão de esquemas vocais a serem produzidos, né? Então a gente tem que sempre lembrar que é sempre necessário treinar com segurança. Eu gosto de comparar a um jogador de futebol, né? Ele não entra no jogo sem estar com a chuteira, com a caneleira, com a proteção dele para poder jogar futebol. E a gente não pode jogar o jogo da música aí sem entender as regras do jogo e sem entender também que a gente tem que zelar pela nossa voz, né? Maravilha. Gente, então, treinemos tudo que a gente quer treinar. Treinemos, mas tenhamos sempre os cuidados, né? Cuidemos da pressão, cuidemos de ter um acompanhamento profissional. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas vamos sempre buscar isso, sempre buscar ter um profissional para nos escutar, para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que tem que corrigir, tá? Estamos à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiser perguntar para a gente, manda um direct lá no Instagram, tá? E vamos interagindo. Carol, você tem mais alguma consideração para fazer antes da gente finalizar esse primeiro episódio? Olha, eu acho que só agradecer, adorei o bate-papo aqui e reforçar mais uma vez tudo isso que você falou. Eu acho que é muito importante, né, Caio, que as pessoas filtrem as informações que chegam. A gente sabe que a internet está aí cheia de informações incríveis, é uma ferramenta incrível realmente de ensino, de pesquisa. Ela nos está possibilitando aqui hoje esse bate-papo, mas a gente tem que saber filtrar essas informações também que a gente pega lá na internet, e procurar um profissional realmente que sabe do que está falando, que entende do assunto. Isso a internet não substitui isso, né? O Google não substitui você ter um acompanhamento profissional e você fazer os seus treinos realmente com dedicação, né? Maravilha. Gente, então esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais assuntos vocês querem que a gente aborde nos próximos episódios, tá? A gente vai estar se esforçando para trazer esse podcast para vocês toda semana, tá? Então comentem aqui os assuntos, comentem também
o dia de preferência, né, que vocês preferem para a gente estar soltando esses podcasts, porque também a gente vai fazer de acordo com a demanda de vocês. Eu prefiro na quarta, eu prefiro na quinta. Tudo bem? E aí a gente vai, claro, interagir. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo podcast. Obrigada, gente. Até a próxima. Um super beijo.